A cada ano, o mercado editorial vem buscando se reinventar. Em 2018, duas grandes livrarias tiveram que fechar suas portas no Brasil. Esse episódio marcou o momento em que a indústria do livro no país passava por uma grave crise. Em 2019, o setor vinha apresentando uma pequena melhora, mas agora, em 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus, lojas físicas tiveram que permanecer fechadas por conta do isolamento social por aproximadamente 4 meses. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer quais são as estratégias que vêm sendo adotadas pelo setor para sobreviver aos impactos da Covid-19. Vem com a gente! No Rio em Foco de hoje, eu converso com o presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros, SNEL, Marcos da Veiga Pereira. Lançada recentemente, a pesquisa Produção e Venda do setor editorial mostrou um salto na participação de livrarias exclusivamente digitais. Em 2018, eram 3,4% e em 2019 passou para 12,7%. Com relação à venda de livros pela internet e o marketplace, houve um aumento de 0,74% em 2018 para 5,2% em 2019. Oi, Marcos. Como vai, Geisa? Tudo bom? Prazer estar aqui com você. Queria que você contasse para a gente, Marcos, como é que está o cenário hoje do mercado editorial no meio dessa pandemia? Eu acho que você fez um resumo, bem oportuno no início da tua apresentação. A gente teve, de fato, a gente vinha de uma recuperação, tinha um alento, né? Os ventos estavam soprando numa direção melhor depois de tantos anos de dificuldades. E, de repente, vem a pandemia, o fechamento das lojas, muito medo, tanto medo por saúde quanto medo pelo desconhecido. E agora, né? Como é que a gente vai fazer? Principalmente do lado do varejo, quer dizer, você imagina você ter que fechar o seu negócio e não ter receita nenhuma. Então, o primeiro movimento foi um movimento muito tenso, muito complicado, de muita negociação, né? De muito apoio. E acho que isso foi importante, isso foi bastante importante. E a gente foi se acomodando, quer dizer, o Brasil tem uma característica interessante, que é um varejo online bem estabelecido, competitivo, que começou a dar conta da demanda, né? A gente tem assistido um crescimento da demanda por livro, que é uma ótima notícia, e isso significa a recuperação da receita das editoras. A grande questão, a grande interrogação é como é que vai ser o processo de reabertura, porque, quer dizer, como você falou, 4 meses foi o pior momento, mas mesmo agora a circulação ainda continua muito pequena. A tendência ainda é muito de idas e vindas, de muita indefinição ainda no cenário, né? Acho que indefinição é a palavra, que a gente usa melhor, né? E não é nem a questão de abrir ou não abrir a loja, quer dizer, as pessoas não vão. E tem uma questão também, assim, o mercado editorial, ele vive dos lançamentos e tem um ritual que acontece em torno de noites de autógrafos, eventos de lançamento do livro. Como é que tem sido essa transição para esse mundo virtual? Como é que isso foi se ajustando? Bom, acho que, eu vou responder em duas, né? Primeiro falando da coisa da transição para o mundo virtual. A gente tem, todas as editoras, ou a maioria das editoras, possuem as suas plataformas sociais, né? Enfim. O que a gente percebeu é que, de repente, isso tinha um valor muito grande. A gente tinha uma capacidade de comunicação com os nossos leitores e a gente conseguiu trazer autores para falar com os leitores. Eu participei de uma live histórica, eu convidei o Dan Brown para falar para os leitores. Dan Brown nunca veio ao Brasil, e, de repente, estava lá ele comigo, porque esse nosso mundo aqui, né, a gente está fazendo essa nossa entrevista, eu na minha casa, você no estúdio, e é possível. Então, esse tipo de recurso passou a ser muito comum, né? Dessa aproximação de autores com leitores, enfim, e isso acho que deu conta da recuperação. Agora,
você chama atenção para o nosso grande calcanhar de Aquiles. Quer dizer, a livraria é o local onde as pessoas conhecem os lançamentos. E a nossa indústria é uma indústria pautada por novidades, né? A gente coloca, eu diria que uma média de 10 mil livros novos no mercado por ano. Fora didáticos ou livros técnicos, estou falando de literatura, estou falando de biografias, estou falando de autoajuda, estou falando de ensaio. E esses livros precisam de vitrine, eles precisam da visibilidade. Quer dizer, o mundo online, infelizmente, não dá conta. Ele não é suficiente para que a gente tenha isso. Então, o mercado perde com a ausência de livrarias nesse momento. Com relação, teve uma pesquisa, né, falando sobre as livrarias exclusivamente digitais e marketplace. E nesse último marketplace, em 2019, surgiu uma nova divisão, que além das livrarias digitais e do marketplace, começou a ter a internet, né? Quer dizer, é esse mundo digital aí trazendo novidades. Queria que você falasse um pouco da pesquisa especificamente que vocês fizeram nesse momento de pandemia para poder avaliar a situação e que foi divulgada recentemente. A gente divulgou recentemente 2 pesquisas, né? Uma pesquisa é a produção e vendas do ano de 2019, que é a grande consolidação dos dados da indústria, e onde a gente já tinha sinalizado a necessidade de separar o que é a venda que as editoras fazem diretamente aos seus consumidores finais, né? Quer dizer, algumas editoras passaram a ter canais diretos de comercialização, a venda para as livrarias exclusivamente online, que são fundamentalmente Submarino, Amazon, Magazine Luiza hoje em dia, e a venda em marketplace, onde você tem distribuidores e outros livreiros que se posicionam nas grandes plataformas de varejo, né? E, aliás, essas empresas conseguiram atravessar esse período da pandemia, da quarentena, melhor do que outras que não estavam preparadas. Eles conseguiram substituir receita e conseguir, com isso, enfim, manter algum nível de atividade. E aí, em relação a essa questão da venda de exemplares pela internet, algumas livrarias também não estavam consolidadas, quer dizer, elas precisavam e estavam muito pautadas nas distribuições, nos espaços, né, para as pessoas poderem. Como é que foi essa transição? Assim, há um diálogo entre os editores e uma troca de experiências nesse sentido? Quer dizer, isso foi dialogado, foi conversado entre vocês? Eu acho que entre os editores nem tanto, né? Acho que mais em relação aos livreiros, né? Aos canais de venda. Quer dizer, acho que como eu te falei no começo, a gente procurou o tempo todo estar muito próximo. Acho que foi um momento de união, né? Porque não era um momento de desgraçamento, de briga. Era um momento de virar e dar as mãos e dizer, não, a gente vai ter que atravessar isso aqui juntos. E eu acho que a retomada, né, o processo de reabertura e retomada, ele também vai ter essa característica, porque o varejo online ganhou muito nesse período, né? Ele ganhou, por exemplo, pessoas que não tinham o hábito de comprar coisas online e que passaram a ter, descobriram a conveniência de ter, né? E descobriram o acervo disponível. Quer dizer, se você quer um determinado livro, né, você está num encontro social e alguém fala de um livro determinado e você diz, puxa, eu queria comprar esse livro. A internet é o melhor caminho. Em muito pouco tempo você, né, tem acesso ao livro. Vai esperar uns 3 ou 5 dias para chegar na sua casa. A livraria, ela precisa existir como espaço de convivência, espaço de descoberta. Ela tem que ter um novo papel, que na realidade é o velho papel. No fundo, assim, a livraria clássica tem essa cara, ela tentou migrar para ser um grande varejo, as mega stores, e que vendem um monte de coisa, e agora ela tem que voltar para o aconchego do espaço de encontro.
E aí com um monte de obrigações de protocolos de segurança para fazer com que as pessoas se sintam seguras para poder voltar. Mas, de qualquer maneira, o que você disse, e aí só para a gente fechar esse bloco, que foi muito interessante, é justamente que determinadas coisas se consolidaram na imagem que as pessoas já faziam, mas ficou muito claro, né? Quer dizer, que o espaço físico, a existência da livraria é fundamental para esse encontro e para essa vitrine, mas que a internet também, que já era uma tendência, que se falava muito, ela acabou se consolidando ali como espaço de venda para poder manter o mercado em funcionamento, né? No próximo bloco, a gente vai conversar um pouco mais sobre os audiolivros, né? E como é que tem sido o crescimento desse segmento aqui no Brasil. Então, você fica com a gente e não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.